Segunda parte do curso básico de LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Bem-vindos à parte 2 do nosso curso básico de LCI e LCA. Na parte 1 falamos sobre o que é renda fixa, conceito e características, vantagens e desvantagens, as letras de crédito imobiliário, LCI. Definição e funcionamento, vantagens para o investidor, como investir em LCI, exemplo prático de uma LCI, letra de crédito do agronegócio, LCA. Conceito e aplicação, benefícios da LCA, como investir em LCA, exemplo de uma LCA em cenário real. Neste vídeo falaremos sobre os próximos capítulos. Parte 4. Indexadores e sua influência nos rendimentos. 4.1. O que são indexadores? 4.2. Influência dos indexadores nos rendimentos da LCA. 4.3. Impacto da taxa Selic nos investimentos em LCA. 4.4. Impacto do IPCA nas LCAs. 4.5. Importância de diversificar os investimentos. 4.6. Considerações finais. Parte 5. Compra e venda de LCIs e LCAs. 5.1. Onde comprar e vender LCIs e LCAs. 5.2. Prazos e liquidez. 5.3. Impacto do mercado secundário nos investimentos. 5.4. Considerações finais. Parte 6. Riscos e segurança dos investimentos. 6.1. Risco de crédito. 6.2. Risco de mercado. 6.3. Garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. 6.4. Segurança dos investimentos. 6.5. Considerações finais. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se quiser uma cópia para ler depois o nosso curso, clique no primeiro link da descrição e baixe o conteúdo em forma de e-book. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra. É apenas um estudo. Neste vídeo vamos explicar da parte 4 à parte 6, se perdeu a primeira parte, clique no link e assista. Parte 4. Indexadores e sua influência nos rendimentos. Os indexadores são indicadores econômicos utilizados para corrigir e ajustar a rentabilidade de alguns investimentos de renda fixa, incluindo a LCA. Eles são fundamentais para determinar o rendimento final do investimento e podem influenciar significativamente a rentabilidade líquida do investidor. Entender como os indexadores funcionam é essencial para fazer escolhas informadas ao investir em LCA. 4.1. O que são indexadores? Os indexadores são indicadores econômicos utilizados como referência para calcular a rentabilidade de investimentos de renda fixa que estão atrelados a eles. Esses indicadores podem variar ao longo do tempo, de acordo com as condições econômicas do país, como inflação, taxa de juros, câmbio, entre outros. No Brasil, alguns dos principais indexadores utilizados são: taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central e é utilizada como referência para diversos investimentos, incluindo as LCAs. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa de juros que representa o custo do dinheiro no mercado interbancário. Ele costuma ser muito próximo à taxa Selic e é amplamente utilizado como indexador para investimentos de renda fixa. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é um índice que mede a inflação oficial do país. Ele é utilizado para corrigir investimentos que buscam proteção contra a inflação, como algumas LCAs que oferecem rendimento real. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. O IGPM é outro índice de inflação, amplamente utilizado como referência para contratos de aluguel e reajuste de tarifas. Alguns investimentos de renda fixa, incluindo LCAs, também podem ser corrigidos por ele. TR, Taxa Referencial. A TR é uma taxa de referência que foi amplamente utilizada como indexador em investimentos de renda fixa. Atualmente sua relevância é menor, mas ainda pode estar presente em alguns contratos. 4.2. Influência dos indexadores nos rendimentos da LCA.
A rentabilidade de uma LCA pode ser determinada de diferentes maneiras, dependendo do título e da instituição financeira emissora. Alguns investimentos de LCA têm sua rentabilidade atrelada a um percentual da taxa CDI, enquanto outros são corrigidos pelo IPCA ou pelo IGPM. Além disso, a rentabilidade da LCA também pode ser prefixada, ou seja, acordada previamente entre a instituição financeira e o investidor. A escolha do indexador da LCA terá impacto direto nos rendimentos do investimento. Por exemplo, quando a LCA é atrelada ao CDI, a rentabilidade acompanhará a variação dessa taxa de juros. Se o CDI aumentar, os rendimentos da LCA também aumentarão e vice-versa. O mesmo se aplica a outras formas de correção, como o IPCA e o IGPM. Além disso, a escolha do indexador também está relacionada à expectativa do investidor em relação à economia. Por exemplo, se o investidor acredita que a inflação irá aumentar, pode optar por uma LCA atrelada ao IPCA para proteger o seu poder de compra. Por outro lado, se a expectativa é de queda na taxa de juros, uma LCA atrelada ao CDI pode ser mais interessante para aproveitar o potencial de aumento da rentabilidade. 4.3. Impacto da taxa Selic nos investimentos em LCA. A taxa Selic é um dos principais indexadores utilizados para a correção de investimentos de renda fixa, incluindo a LCA. Como a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, ela influencia diretamente a rentabilidade de diversos investimentos no mercado. Quando a taxa Selic aumenta, os investimentos de renda fixa atrelados a ela tendem a oferecer maior rentabilidade, tornando-os mais atrativos para os investidores. Por outro lado, quando a taxa Selic cai, os rendimentos desses investimentos também tendem a diminuir. Isso acontece porque a taxa Selic é utilizada como referência para a precificação de diversos ativos financeiros. Quando o Banco Central aumenta a Selic, ele busca conter a inflação e torna os investimentos em renda fixa mais atrativos em relação a outros ativos, como ações e títulos públicos. Como resultado, os investidores tendem a migrar para ativos de renda fixa, aumentando a demanda por esses investimentos e elevando os juros oferecidos. No caso específico da LCA, a sua rentabilidade também pode ser influenciada pela taxa Selic, especialmente quando a instituição financeira opta por atrelar a rentabilidade da LCA a um percentual dessa taxa de juros. Assim, quando a Selic sobe, os rendimentos da LCA também tendem a aumentar, e vice-versa. 4.4. Impacto do IPCA nas LCAs. A correção da LCA pelo IPCA é uma opção interessante para investidores que buscam proteção contra a inflação. Isso porque o IPCA é o índice oficial de inflação do país, utilizado para medir a variação dos preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Quando a inflação sobe, os preços dos produtos também aumentam, e o poder de compra do dinheiro diminui. Nesse cenário, a LCA corrigida pelo IPCA oferece um rendimento que acompanha a inflação, garantindo que o valor investido preserve seu poder de compra ao longo do tempo. Em um cenário de alta inflação, a LCA corrigida pelo IPCA pode se tornar mais atrativa em relação a outras opções de investimento que não oferecem proteção contra a inflação. Isso porque, além de obter a rentabilidade acordada no momento da contratação, o investidor também recebe uma correção adicional relacionada ao IPCA. Dessa forma, é possível garantir uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. Vale ressaltar que, embora a LCA corrigida pelo IPCA ofereça proteção contra a inflação, ela também pode estar sujeita a variações de outros indexadores, como o CDI. Por isso, é importante verificar as características específicas do título antes de realizar o investimento. 4.5. Importância de diversificar os investimentos. A diversificação é uma estratégia importante para qualquer investidor, independentemente do tipo de investimento que escolher. Ao diversificar, o investidor distribui seus recursos em diferentes ativos, setores e classes de ativos, reduzindo o risco concentrado em apenas um investimento. No caso da LCA, a diversificação pode ser feita em relação aos indexadores utilizados, aos prazos de vencimento dos títulos e às instituições financeiras emissoras.
Por exemplo, o investidor pode optar por investir em LCAs corrigidas pelo IPCA e pelo CDI, com diferentes prazos de vencimento, emitidas por diferentes instituições financeiras. Essa diversificação proporciona ao investidor maior flexibilidade em relação ao perfil de risco e à rentabilidade esperada. Além disso, permite aproveitar as oportunidades oferecidas pelos diferentes indexadores em momentos específicos da economia. 4.6 Considerações finais. A letra de crédito do agronegócio, LCA, é uma opção atraente para investidores que buscam segurança, rentabilidade e isenção de imposto de renda. Ao investir em LCA, o investidor contribui para o desenvolvimento do agronegócio no país, enquanto desfruta de retornos atrativos sobre o seu investimento. Os indexadores são fundamentais para determinar a rentabilidade final da LCA, pois eles influenciam diretamente os rendimentos do investimento. A escolha do indexador está relacionada à expectativa do investidor em relação à economia e ao seu perfil de risco. É importante lembrar que, assim como em qualquer investimento, a LCA apresenta seus próprios riscos e é fundamental realizar uma análise detalhada antes de investir. Dessa forma, o investidor poderá tomar decisões informadas e adequadas aos seus objetivos financeiros, garantindo uma experiência de investimento bem-sucedida e segura. A diversificação dos investimentos, tanto em relação aos indexadores quanto a outras classes de ativos, é uma estratégia valiosa para construir uma carteira sólida e equilibrada, reduzindo o risco e buscando uma maior rentabilidade ao longo do tempo. Parte 5. Compra e venda de LCIs e LCAs. As letras de crédito imobiliário, LCIs, e letras de crédito do agronegócio, LCAs, são investimentos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário e o agronegócio, respectivamente. Ambos os investimentos oferecem vantagens como segurança, isenção de imposto de renda para pessoas físicas e possibilidade de diversificação da carteira. Neste capítulo, abordaremos a compra e venda de LCIs e LCAs, explicando onde esses títulos podem ser adquiridos, os prazos e liquidez envolvidos e o impacto do mercado secundário nos investimentos. 5.1 Onde comprar e vender LCIs e LCAs. As LCIs e LCAs são títulos emitidos por instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito. Portanto, a forma mais comum de comprar e vender esses investimentos é por meio dessas instituições. Bancos. A maioria dos bancos comerciais e bancos de investimento oferece LCIs e LCAs como opções de investimento para seus clientes. Os bancos têm suas próprias séries de títulos e podem oferecer diferentes prazos e taxas de juros. O investidor pode entrar em contato com o banco de sua preferência para verificar as opções disponíveis e realizar a compra. Cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito também emitem LCIs e LCAs como forma de captar recursos para seus associados. Essas instituições podem oferecer vantagens adicionais, como taxas de juros mais atrativas e maior proximidade com os associados. A compra de LCIs e LCAs por meio de cooperativas de crédito segue o mesmo processo de aquisição por bancos. Corretoras de valores. Algumas corretoras de valores também oferecem LCIs e LCAs em suas plataformas de investimento. Nesse caso, o investidor pode adquirir os títulos por meio de uma conta de investimentos na corretora. É importante verificar as taxas e custos envolvidos na operação antes de realizar a compra. Plataformas de investimento online. Com o crescimento das plataformas de investimento online, também é possível encontrar LCIs e LCAs disponíveis em diversas dessas plataformas. Essas plataformas costumam oferecer uma maior variedade de opções de títulos e podem facilitar o processo de compra e venda para o investidor. Independentemente do canal de compra escolhido, é fundamental verificar a idoneidade da instituição emissora e a segurança oferecida pelos títulos. Muitas LCIs e LCAs contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que assegura a devolução do valor investido até determinado limite em caso de falência da instituição emissora. No entanto, essa garantia pode variar de acordo com o emissor e é importante verificar as condições específicas de cada título. 5.2
Prazos e liquidez. As LCIs e LCAs podem apresentar diferentes prazos de vencimento, que variam de acordo com a estratégia da instituição financeira emissora e a demanda do mercado. É comum encontrar opções de títulos com prazos que vão de alguns meses a alguns anos. O prazo de vencimento de uma LCI ou LCA é o período durante o qual o investidor deve manter o título para receber os rendimentos acordados. Por exemplo, se uma LCI tem um prazo de vencimento de 12 meses, o investidor só poderá resgatar o valor investido juntamente com os juros após esse período. A liquidez de uma LCI ou LCA se refere à facilidade com que o investidor pode resgatar o valor investido antes do vencimento. Investimentos com liquidez diária permitem que o investidor resgate o valor aplicado a qualquer momento, sem que isso afete negativamente a rentabilidade. Já investimentos com liquidez no vencimento exigem que o investidor mantenha o título até o prazo final para receber os rendimentos acordados. Geralmente as LCIs e LCAs têm liquidez no vencimento, ou seja, o investidor deve esperar o prazo final para resgatar o valor investido e os rendimentos. No entanto, algumas instituições podem oferecer LCIs e LCAs com liquidez antes do vencimento, porém, essas opções costumam ter rentabilidade reduzida em relação aos investimentos com liquidez no vencimento. Antes de investir em LCIs e LCAs, o investidor deve considerar o seu horizonte de investimento e a necessidade de liquidez. Se o investidor precisar do dinheiro antes do vencimento, pode ser mais adequado optar por investimentos com liquidez diária ou por prazos mais curtos. 5.3. Impacto do mercado secundário nos investimentos. O mercado secundário refere-se ao ambiente em que os investidores compram e vendem títulos já emitidos, ou seja, depois que os títulos foram colocados no mercado primário, no momento da emissão. Isso significa que após adquirir uma LCI ou LCA diretamente do emissor, o investidor pode optar por vendê-la antes do vencimento para outro investidor. O mercado secundário oferece maior liquidez aos investimentos de renda fixa, pois permite que o investidor resgate o valor investido antes do vencimento, caso precise do dinheiro. No entanto, a liquidez de uma LCI ou LCA no mercado secundário pode ser menor do que em outros investimentos mais líquidos, como títulos públicos. Os preços no mercado secundário podem variar em função da oferta e demanda pelos títulos, bem como das condições econômicas e das expectativas do mercado. Se a taxa de juros do mercado estiver mais alta do que a taxa contratada na LCI ou LCA, o preço desses títulos no mercado secundário tende a ser menor, pois o investidor que deseja adquiri-los exigirá um desconto para compensar a diferença na rentabilidade. Por outro lado, se a taxa de juros estiver mais baixa do que a taxa contratada na LCI ou LCA, o preço desses títulos no mercado secundário tende a ser maior, pois o investidor que deseja adquiri-los estará disposto a pagar um prêmio para obter uma rentabilidade maior que a oferecida pelo mercado. O investidor deve estar ciente de que a venda de uma LCI ou LCA no mercado secundário pode resultar em ganhos ou perdas, dependendo das condições de mercado no momento da venda. Caso o investidor precise resgatar o valor investido antes do vencimento, pode ser mais vantajoso procurar um comprador no mercado secundário e negociar o preço do título. 5.4. Considerações finais. A compra e venda de LCIs e LCAs são realizadas por meio de instituições financeiras, corretoras de valores ou plataformas de investimento online. O investidor deve verificar a idoneidade da instituição emissora e a segurança oferecida pelos títulos antes de realizar a compra. Os prazos de vencimento das LCIs e LCAs podem variar de alguns meses a alguns anos, e a liquidez costuma ser no vencimento, o que significa que o investidor deve esperar o prazo final para resgatar o valor investido e os rendimentos. O mercado secundário oferece maior liquidez aos investimentos de renda fixa, permitindo que o investidor venda seus títulos antes do vencimento. No entanto, o preço desses títulos no mercado secundário pode variar em função das condições de mercado e das expectativas dos investidores. Investir em LCIs e LCAs requer planejamento e alinhamento com os objetivos financeiros do investidor. É importante considerar o prazo de investimento, a necessidade de liquidez e as condições de mercado antes de tomar qualquer decisão.
A diversificação da carteira também pode ser uma estratégia interessante para reduzir riscos e otimizar os retornos ao longo do tempo. Parte 6: Riscos e segurança dos investimentos. Ao investir, é importante compreender os riscos envolvidos em cada tipo de aplicação e buscar opções que estejam alinhadas ao perfil do investidor e aos seus objetivos financeiros. Os investimentos podem apresentar diferentes níveis de risco, e é fundamental entender como esses riscos podem afetar os retornos e a segurança do capital investido. Neste artigo, abordaremos os principais riscos associados aos investimentos e como a segurança é garantida em alguns deles por meio do Fundo Garantidor de Créditos, FGC. 6.1 Risco de crédito. O risco de crédito é um dos principais riscos associados aos investimentos de renda fixa, incluindo as letras de crédito imobiliário, LCIs, e as letras de crédito do agronegócio, LCAs. Esse tipo de risco refere-se à possibilidade de a instituição financeira emissora do título não honrar com o pagamento dos rendimentos ou mesmo do valor investido pelo investidor. As LCIs e LCAs são títulos de crédito emitidos por bancos e cooperativas de crédito com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário e o agronegócio. Porém, como em qualquer investimento de renda fixa, existe o risco de que a instituição emissora possa enfrentar dificuldades financeiras ou até mesmo falência. Para reduzir o risco de crédito, o investidor deve verificar a solidez e a saúde financeira da instituição emissora antes de investir. Instituições financeiras sólidas e bem estabelecidas têm menor probabilidade de enfrentar problemas financeiros e, portanto, oferecem maior segurança para o investidor. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, é uma instituição privada sem fins lucrativos, que oferece uma garantia aos investidores de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira associada. Isso significa que se a instituição financeira emissora do título tiver dificuldades financeiras e não conseguir honrar com o pagamento dos rendimentos ou do valor investido, o FGC garante a devolução desse valor ao investidor até o limite estabelecido. Vale ressaltar que nem todos os títulos de renda fixa contam com a garantia do FGC. As LCIs e LCAs, por exemplo, são garantidas pelo FGC apenas se atenderem a algumas condições específicas, como prazo de vencimento máximo de 180 dias e remuneração equivalente à taxa Selic. Por isso, é fundamental verificar se o título escolhido conta com essa garantia antes de investir. 6.2 Risco de mercado. O risco de mercado é outro fator importante a ser considerado ao investir. Esse tipo de risco está relacionado às oscilações do mercado financeiro e pode afetar o valor dos investimentos, especialmente em investimentos de renda variável, como ações e fundos de investimento. No caso das LCIs e LCAs, o risco de mercado está associado às mudanças nas taxas de juros e nos indexadores utilizados para corrigir os rendimentos desses títulos. Como mencionado anteriormente, as LCIs e LCAs podem estar atreladas à taxa DI ou ao IPCA, por exemplo. Se esses indexadores sofrerem variações significativas, os rendimentos da LCI ou LCA também serão afetados. Quando a taxa de juros sobe, os títulos de renda fixa, como as LCIs e LCAs, se tornam menos atrativos em relação a outras opções de investimento, como ações. Isso porque os investidores tendem a migrar para ativos de maior risco em busca de retornos mais atrativos. Como resultado, o preço dos títulos de renda fixa pode sofrer queda no mercado secundário, o que pode afetar o valor dos investimentos. Por outro lado, quando a taxa de juros cai, os títulos de renda fixa se tornam mais atrativos, pois oferecem rendimentos relativamente maiores em relação a outros ativos. Nesse cenário, o preço das LCIs e LCAs pode se valorizar no mercado secundário, beneficiando os investidores. Para reduzir o risco de mercado, é importante diversificar a carteira de investimentos e não concentrar todos os recursos em um único tipo de ativo. Além disso, é fundamental acompanhar as notícias econômicas e as projeções para a economia, para tomar decisões informadas sobre o momento de comprar ou vender os títulos. 6.3 Garantia do FGC Fundo Garantidor de Créditos. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, é uma instituição privada sem fins lucrativos,
criada em 1995 com o objetivo de oferecer proteção aos investidores e garantir a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. O FGC é mantido pelas instituições financeiras associadas, que contribuem com uma parcela de seus recursos para o fundo. A principal função do FGC é garantir a devolução do valor investido pelo investidor até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira associada, caso a instituição emissora do título enfrente dificuldades financeiras e não consiga honrar com o pagamento dos rendimentos ou do valor investido. As LCIs e LCAs são alguns dos títulos de renda fixa que podem contar com a garantia do FGC, desde que atendam a algumas condições específicas. Por exemplo, os títulos devem ter prazo de vencimento máximo de 180 dias e remuneração equivalente à taxa Selic, para que possam ser garantidos pelo FGC. Vale ressaltar que a garantia do FGC é válida apenas para pessoas físicas e investimentos realizados em nome de CPFs diferentes. Ou seja, se o investidor tiver mais de R$ 250 mil investidos em uma mesma instituição financeira, apenas o valor de até R$ 250 mil estará garantido pelo FGC. Além disso, nem todos os tipos de investimentos contam com a garantia do FGC. Investimentos de renda variável, como ações e fundos de investimento, não são cobertos pelo fundo. Por isso, é importante verificar se o título escolhido conta com essa garantia antes de investir. 6.4. Segurança dos investimentos. A segurança dos investimentos é uma preocupação importante para qualquer investidor, independentemente do perfil de risco. Afinal, ninguém quer correr o risco de perder o dinheiro investido. Por isso, é fundamental conhecer os riscos associados a cada tipo de investimento e buscar opções que ofereçam maior segurança. No caso das LCIs e LCAs, a segurança é reforçada pela garantia do FGC, que oferece proteção aos investidores em caso de dificuldades financeiras da instituição emissora. Além disso, como esses títulos estão vinculados a operações de crédito para o setor imobiliário e agronegócio, eles contam com lastro em bens reais, o que aumenta a segurança do investimento. É importante lembrar que mesmo com a garantia do FGC, os investimentos apresentam riscos e não há garantia de rentabilidade. Por isso, é fundamental diversificar a carteira de investimentos e adotar uma abordagem de longo prazo, alinhada aos objetivos financeiros do investidor. 6.5. Considerações finais. Os riscos associados aos investimentos devem ser levados em consideração ao tomar decisões sobre onde alocar o capital. O risco de crédito e o risco de mercado são alguns dos principais fatores que podem afetar os retornos e a segurança dos investimentos. Para reduzir o risco de crédito, é importante escolher instituições financeiras sólidas e bem estabelecidas, que ofereçam maior segurança para o investidor. A garantia do FGC também é um importante mecanismo de proteção, garantindo a devolução do valor investido até o limite estabelecido. O risco de mercado, por sua vez, está relacionado às oscilações do mercado financeiro e pode afetar o valor dos investimentos. Para reduzir esse risco, é fundamental diversificar a carteira de investimentos e estar atento às condições econômicas e às expectativas do mercado. Em resumo, compreender os riscos e buscar opções de investimento seguras e alinhadas ao perfil do investidor são passos fundamentais para alcançar os objetivos financeiros de forma sólida e eficiente. A pesquisa e o planejamento são essenciais para tomar decisões informadas e construir uma carteira de investimentos bem-sucedida. Chegamos ao fim do primeiro vídeo, não deixe de assistir a parte 3. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Não esqueça de baixar o nosso e-book do curso aqui no primeiro link da descrição. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!